começar, mas pelo final. Quero dizer que o que nós temos para fazer aqui hoje vai alcançar e vai apontar para aquele que nos salvou, Jesus Cristo. Aquele que trouxe a sua espada, a palavra do Senhor, abra ela para mim, na carta aos Filipenses, lá no capítulo 2. Aleluia. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, lá no versículo 7. Amém? Diz a palavra do Senhor dessa forma: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, aleluia. É sobre Ele, irmãos, aleluia. É sobre Cristo Jesus que nós vamos falar aqui hoje. Mas a história da tribo de Judá, ela é longa, porque a gente precisa de um contexto para entender o porquê que essa tribo é tão importante. Ela é muito importante porque ela dá origem a Cristo. Ela aponta para o sacerdócio, para o reinado de Cristo. E é por Ele que nós estamos aqui hoje. Então, o que nós vamos fazer hoje é dar um panorama de o que aconteceu do início dos tempos até que a promessa se cumpra. O que nós vamos ver aqui hoje é as promessas de Deus, as profecias, os homens que Deus colocou no caminho e até o cumprimento dessa promessa. Se nós fôssemos tecer um plano de fundo, nós iríamos começar em Gênesis e nós iríamos até Apocalipse, e nós vamos conseguir entender o que é essa tribo que está aqui, que é o foco, que é o elo. Então já vou sintetizar e resumir para vocês. De Gênesis, da criação do homem que caiu, até o cumprimento da promessa do Redentor, aquele que redimiu a todos, que é o nome sobre todo nome, passa pela tribo de Judá. A tribo de Judá é o elo. A tribo de Judá é aquele que conecta a religiosidade do povo de Israel à promessa do Messias esperado. Aquele que salvou a mim e a você, que permite que nós estejamos aqui hoje. Louvado seja Deus. Então, para que nós possamos entender esse plano de fundo, vamos tentar fazer essa caminhada para costurar esse fio que liga toda a história de Israel. Amém? Louvado seja Deus, até aqui tudo bem? Então, o que diz a palavra? Nós somos lá no final, quando Cristo, em Filipenses, ele se despe da glória dele. Quando ele se despe da glória dele, ele então se aniquila e se faz homem. E por se fazer homem, ele é obediente. Guarde essa palavra, obediência. Então, no início, Deus criou os céus e a terra. Está em Gênesis, amém? Deus criou os céus e a terra, e Deus colocou sobre a terra o ser vivente, o homem, o primeiro homem, Adão. E ele fez o homem, Adão, segundo a sua imagem e a sua semelhança. E Adão, então, trouxe vida, através do sopro de Deus, para o homem vivente. E Deus deu a ele uma adjutora, uma ajudadora, uma companheira. E disse ele: façamos a nossa imagem e semelhança, e o homem e a sua mulher serão um só e farão uma só carne. Amém? Uma só carne. E aí, nos capítulos seguintes, Deus vem desenhando esse plano de fundo. E aí, ele multiplica o homem e ele dá essa ordem: multiplicai e frutificai e dominai. No nosso coração já tem uma ordem de Deus para dominar sobre todas as coisas. Nós somos
vencedores, porque nós temos o comando e a ordem de Deus para dominar sobre toda essa terra. Então nós vamos entender esse comando de Deus lá na frente em Judá. Quando eu sair daqui de Gênesis e for Apocalipse, nós vamos passar por Judá. Mas desse lado, eu preciso entender essa história. Por que que esses homens das 12 tribos, que cada um de nós vai ver aqui ao longo desse trabalho, que nós vamos nos identificar, por que que Judá tem a primazia? Por que que Judá tem a proeminência? E essa palavra proeminência, ela é engrandecedora, porque Deus quis colocar ele à frente, assim como colocou Jesus. E um pouco mais à frente, nós temos ali Caim e Abel. E no coração de Caim nós sabemos que ele cometeu o primeiro assassinato, porque ele desonrou o Senhor. Mas desonrou como? Se as primícias que ele estava ofertando eram as boas segundo o coração dele. Mas para Deus o coração dele não era o melhor. Entenda que isso, a raiva que nasceu no coração de Caim, tem um motivo. E o que eu quero colocar aqui hoje é que esse tipo de conduta que Deus lê o nosso coração é muito importante, porque de geração em geração nós às vezes somos cooptados, nós somos induzidos a trazer dos nossos pais aquilo que é ruim para as nossas vidas. Nós vamos entender isso aqui nessa palavra. Amém? Passado isso, vem gerações e gerações, e o gênero humano se corrompe, e na corrupção do gênero humano, Deus decide então acabar com toda a terra, acabar com tudo que existe. E ele então escolhe um homem chamado Noé, e esse homem constrói uma arca, Deus manda um dilúvio e acaba com tudo ali na face da terra. E somente esse homem, que achou graça sobre os olhos do Senhor, permanece com a sua família. Noé então desce da arca, todos nós conhecemos a história, e os seus 3 filhos e a sua família são engrandecidos pelo Senhor, porque permanecem com vida. No coração de Deus, Ele guarda vida para as nossas famílias. Aqueles que conhecem o Senhor e o nome dos Deus vivo, eles são agraciados pelo poder e pela graça de Deus. Noé, ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E dessa geração, vem então uma série de homens e mulheres que dão a descendência. E a descendência é um fator muito importante. Então quando Deus mata todo mundo, depois de ter feito Adão, Adão pecou, Adão errou, Adão que precisava obedecer às ordens de Deus. Aquela mulher que é uma só carne, ela vacila, e ela condena Adão. Mas Adão, como sacerdote, responde errado ao Senhor. Ele deveria assumir a responsabilidade, mas ele não fez. Então ele falha. O primogênito da criação falha. E por esse primogênito ter falhado, Deus tem que desenhar um plano. E esse plano passa pela história de Judá. Porque esse plano é o plano de redenção. Esse plano, quando Adão falha, Deus já está do outro lado, apontando para Jesus. Porque onde Adão caiu, Jesus vai ser exaltado. A proeminência de Jesus é em função da queda de Adão. Adão precisava cair, mas ele caiu pela desobediência. Entenda que toda a história, todo o foco, todo o apontamento de Jesus é para que ele possa ser obediente onde Adão falhou. Então, Deus acaba com tudo que existe. Leva Noé e sua família, e aí ele começa a desenhar um plano de fundo, onde nós temos a salvação em um redentor. Um homem que é proeminente, assim como é a tribo de Judá. Proeminência significa ser exaltado. A palavra eminência, eminere, do latim significa ser elevado. E primeiro exaltado. Ele foi exaltado acima de todo nome. Jesus Cristo foi exaltado. Ele é proeminente em nossas vidas. Nós estamos aqui porque a proeminência de Cristo ganhou a nossa salvação primeiro. É Cristo a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É a Ele, é por Ele e para Ele. E aí, Deus, com Noé, Ele preserva uma coisa que é muito importante e que a gente precisa entender naquela sociedade, que é a descendência. Porque Deus salvou o único homem através de uma obra grandiosa chamada arca, em que Ele colocou esse homem e pediu dele: constrói uma arca.
porque vai chover, onde nunca tinha havido chuva. Esse homem obedece pela fé. E é pela fé que nós ganhamos a salvação. Porque aquele homem ganhou a salvação da família dele. Nós vamos ganhar da nossa através da fé. E através da obediência. Porque, irmãos, naquela época era uma época de grandes desafios para a humanidade. E Deus sabia que manter uma descendência era a forma dele conseguir, no plano sagrado dele, alcançar os objetivos de salvar toda a terra. Então ele mantém a descendência. E por que manter a descendência? Por quê? O que faz disso tão importante? Irmãos, para aquela época, se a gente trouxer para os dias de hoje, a importância de ter filhos, de manter a descendência, era primordial. Era como ser multimilionário. Para aqueles homens daquela época, ter um filho que pudesse perpetuar a sua dependência era uma das coisas mais importantes. E é daí que vem a bênção de Deus, o Todo-Poderoso. Ele manteve a sua promessa e ele nos trouxe Abraão. E Abraão, ele era um homem que foi enaltecido pelo Senhor. Eu quero provar isso. Mas antes, eu quero dizer para vocês, qual que é essa importância de, naquela época, o patriarcado e a descendência ser tão importante. Quando Deus fala para Abraão que ele vai abençoar todas as famílias da terra, e através da vida dele, ele vai gerar multidões, o que ele estava querendo dizer para Abraão é que ele ia ser muito rico nas riquezas celestiais, porque ele ia conseguir perpetuar aquilo que era a importância da época, aquilo que era de geração em geração, a riqueza. Por quê? Que ter muitos filhos era riqueza. Naquela época de bárbaros, ter muitos filhos significa que dá continuidade ao nome da família, e o nome da família era muito importante. Além disso, os homens que tinham uma família muito grande, que era um clã, que viviam juntos, tinham a segurança. Além disso, ter muitos homens garantiria o sustento daquela família. Ter muitos homens era um prestígio social. Ter muitos homens permitiria que todo aquele povo conseguisse ser multiplicado naquela terra. E as bênçãos do Senhor sobre aquelas famílias se tornariam mais e mais importantes. Lembra lá no início? Frutificai e multiplicai e dominai. É a ordem do Senhor. E essa ordem, para ser cumprida, precisava de um povo forte. E é aí que nasce a soberania de Deus. Porque toda descendência precisava estar fortalecida daqueles que eram escolhidos para o Senhor, para cumprir um propósito. E esse propósito em Cristo Jesus, ele se cumpre em nossas vidas. Porque ele nos chama nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Somos nós escolhidos, povo de Deus, que precisamos entender que essa tribo que nós chamamos de Judá é o início da história contada de Jesus, onde ele perpetua o sacerdócio que Deus fala com ele. É através de Cristo Jesus que nós somos abençoados nessa terra. Então, ser proeminente, ter uma riqueza de descendência, era o mais importante. E eu estou contando isso para um plano de fundo, porque quando Abraão tem Isaac e tem Jacó, para chegar até Judá, essa história que está antes dessa tribo, ela é muito importante. E a gente precisa entender alguns elementos, que essa questão da descendência é muito forte culturalmente. E para a gente entender um pouco mais, porque tem algumas questões aqui que hoje nos parecem muito levianas, muito controversas. E a gente precisa entender o porquê. Por exemplo, um homem tinha várias mulheres. Por que a poligamia era aceita? Por que um homem, quando casava e morria, o seu irmão tinha que casar com a sua cunhada para poder dar continuidade? Da onde vem isso? Por que Deus permite isso? E é tudo uma questão da descendência. Abraão era o pai da fé, mas Abraão chacoalhava. Quando Abraão tinha 99 anos, ele falou: Deus, o Senhor não me dá filhos.
Como é que eu vou fazer? E aí o clamor de Abraão estava nas entranhas dele, porque naquela época não ter filhos era o escárnio da sociedade. Eles tinham um medo muito grande do nome dele ser apagado, por não ter filhos. Então eles tinham alguns códigos de conduta que não vêm do povo de Deus, porque o povo de Deus que tinha que confiar em Deus. E Deus provê meios para que nós confiemos nele. Ainda que nós não entendemos os meios e os propósitos de Deus, ele trabalha para favorecer o povo dele. Mas nós, como seres humanos, nós falhamos nisso. Adão falhou. Adão era ser humano. Mas Jesus, ele veio com Deus. Ele era o santo dos santos. E ele não falhou para poder redimir eu e você. Então, do lado de cá, nós temos as promessas de Deus para o seu povo, sobre a vida de Abraão. Nós temos as profecias, nós temos a proeminência dessa tribo de Judá, e nós temos o Cordeiro Santo. Nós vamos entender aqui que ele era o leão da tribo de Judá, aquele que tem toda a autoridade, toda a ousadia, todo o poder, tudo aquilo que Deus desenhou para as nossas vidas está sobre a vida de Jesus, e é ele que nós devemos espelhar. Quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é isso que ele está querendo. Ele não nos desenhou como covardes, como gatinhos, mas como leões, que podemos enfrentar as dificuldades da vida, como aqueles homens enfrentavam as guerras pela sobrevivência. E eles precisavam ser numerosos, ter uma grande descendência para poder enfrentar aqueles desafios. Mas quando eu falo dessas figuras, quando eu falo desse simbolismo, nós temos que pensar nas regiões celestiais, porque é lá para onde nós vamos. É lá que nós temos que ganhar. É lá que nós temos que alcançar todas as graças de Deus. Mas lá em Efésios, no capítulo 1, Deus fala que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais. E Ele já nos deu toda sorte de bênçãos. De modo que eu e você hoje somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se nós temos batalhas para vencer, foi porque Ele ganhou primeiro. Ele morreu primeiro e ganhou uma batalha. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, mantendo a obediência ao Pai. Para uma morte, e uma morte trágica de cruz. Para que eu e você pudéssemos alcançar a misericórdia, através da graça, da fé e da obediência a Deus Todo-Poderoso. É sobre isso que fala essa palavra. E nós, hoje, precisamos entender que ter descendentes era crucial. E quando um homem não tinha descendentes, quando ele não tinha condições de ter descendentes, se o problema era na fertilidade da mulher, ele tinha um código da cultura da época que permitia que ele tivesse relações com outra mulher para que ele pudesse ter a descendência. E se o problema fosse com o homem, ele podia escolher uns daquele da sua casa, para que esse escolhido da sua confiança, então fosse o que traçasse a sua dependência. E as duas coisas aconteceram com Abraão. Aos 99 anos, o pai da fé titubeou: Senhor, o Senhor não me dá filhos, eu vou escolher um da minha casa. Somos nós, irmãos. Somos nós que não confiamos no nome do Senhor. Eu vou escolher Eleazar. Ele é o cara de confiança. Ele é o cara que eu vou escolher para me dar filhos. E aí, Deus vem para ele. Fala assim, não. É de ti que vai sair a semente. A semente vai sair de ti. Mas Deus, eu já sou avançado em idade. É de ti. É de ti. Precisamos confiar. Precisamos ter fé. Precisamos trabalhar no tempo de Deus. Precisamos aguardar o tempo de Deus nas nossas vidas. É de ti. Abraão, é de ti, Abraão. Estava de tardinha. Abraão, sai da tua tenda. Abraão, sai da tua tenda e olha as estrelas do céu. E olha a areia do mar. Olha a riqueza. Essa será a tua geração. Louvado seja Deus, que a promessa de Deus é riqueza para nós, não em bens materiais, mas naquilo que Ele nos provê. E Ele nos provê salvação, Ele nos provê o nome que é sobre todo o nome. Mas o espírito humano é falho, é fraco, e ele não confia. E a sua esposa, Sarai, ela era estéril. E ela não acreditava.
E aí ela disse, não, eu não estou desesperada, já não posso mais conviver com isso. Por quê? Porque ter descendentes era a riqueza da época. E as mulheres que eram inférteis eram oprimidas, eram rechaçadas, eram oprimidas. E ela se sentia assim. Ela disse, então, eu vou atender ao código da cultura da época. Eu vou entregar a minha serva ao meu marido. Hoje, isso é incabível. Mas naquela época, existia um código que permitia fazer isso. Um código de um rei muito antigo. Vou fazer um parênteses aqui. Naquela época, 1750 anos antes, existia um rei que chamava Hammurabi. E esse rei, ele governava uma terra que ficava ali entre os rios Tigres e Eufrates, chamada Mesopotâmia. Meso, meio. Potâmia, potável, de água. Ele vivia numa região onde tinha 2 rios que tinha muita fertilidade devido à água, Mesopotâmia. E ali, onde tem água, e tem luz, e tem terra fértil, o povo se acumula. O povo monta cidades. E naquela época, 1750 anos, começaram a nascer muitas cidades. E aí, o gênero humano, lembra de Noé? Começa a se corromper. E aí, Hammurabi fala assim, não, peraí, está errado. Cada povo tem uma lei, cada um tem uma sentença, cada um tem um código de conduta. Não, eu vou fazer umas leis para colocar ordem nisso aqui. E essas leis trouxeram o que nós chamamos hoje de patriarcado. O patriarcado foi instituído por esse homem, Hammurabi, com essas leis. E nós conhecemos muito bem, uma dessas leis, eram 281 leis. Uma delas é a de Irão, que diz assim, olho por olho, dente por dente. Vem desse cara. O castigo era proporcional ao crime. E outra lei, a lei 145 dele, dizia o seguinte, se uma mulher não consegue dar filhos ao seu senhor, porque a mulher tratava o homem como senhor, ela então deveria conceder a sua serva para que o seu marido tivesse filhos. E assim a descendência ser multiplicada. Mas Deus aceitou e acatou, mas não era ordem do Senhor. Sair da vossa casa e formai um homem e uma mulher, uma só carne. Mas então por que Deus permitia isso? Porque estava nos planos dele. Tinha que passar por isso. Tinha que ter uma condição humana falha, pecadora, para que eu e você fôssemos redimidos no pecado. Porque onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Precisava ter falha do gênero humano. Precisava falhar para que Deus pudesse cumprir os seus propósitos. Deus então permitiu aquilo. Através da dureza do coração do homem, permitiu repudiar sua esposa. Mas não era assim desde o princípio. Deus queria uma descendência forte, mas tinha que passar por isso. Amém, irmãos? Gênesis 12, 1. Aleluia. Aleluia. Se não fosse assim, se Deus não permitisse, a Lameque, um cara sanguinário, lembra de Caim? Um cara autoritário. Foi ele que o primeiro, na descendência judaica, na descendência de Sem, ele matou uma criança, ele matou um homem que tinha feito um mal para ele, e ele tomou 2 mulheres. Eles já estavam no povo separado de Jesus. Entenda, a cultura da época entrou no meio judeu. A cultura da época permitia repudiar a esposa, casar com a sua serva, ter filhos com ela. E esse filho poderia assumir a primogenitura. Isso era permissão de Deus para que se cumprisse a palavra dele. E aqui eu vou fazer outro parênteses sobre o que é a primogenitura. Para uma descendência de uma sociedade patriarcal, uma sociedade escravocrata, como era daquela época. Nós não estamos nesse regime mais. Parece que vamos entrar nesse regime, mas não é.
aquela sociedade exigia que o primeiro filho recebesse alguns dotes. E por ser o primeiro, ele era muito valorizado. Por que ter um clã grande? Por que ter uma família numerosa? Para dar continuidade. E o primeiro filho, ele era muito engrandecido. Ele recebia uma herança. Ele recebia uma porção de terra dobrada. Ele recebia o nome da família. Ele recebia a liderança. Ele recebia o prestígio. E esse era o fator primordial daquele que nascia primeiro. Mas de Abraão tinha uma promessa. Abraão tinha uma promessa do Senhor. Gênesis 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: saia da terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, ele diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmãos, eu e você somos bênção do Senhor. A nossa família é bênção do Senhor. Quando Jesus dá uma ordem: sai da tua terra, que eu vou te abençoar, é um comando. Abraão faz, ele sai da terra, ele deixa tudo para trás, os seus amigos, a sua antiga vida, os seus pecados, aquilo que o prendia naquele lugar, e ele sai daquela terra, daquele lugar infértil, daquele lugar que não era para ele. Ele obedece a um comando de Deus. Deus abençoa grandiosamente esse homem, para que eu e você passássemos por uma descendência, onde tem Isaac, tem Jacó, tem Judá e tem Jesus no fim. É dele, da obediência desse homem, que veio a nossa salvação. É aqui que está Judá, é no meio dessa história que está Judá, homem falho, homem pecador, mas que Deus abençoou. E Ele abençoa, e Ele renova as bênçãos, e Ele continua nos abençoando dia após dia. Gênesis 17. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele engrandece aqueles que o amam. Gênesis 17, 1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão uma teofania. Ele se apresentou a Abraão. Lembra que Moisés conversava tete a tete? Abraão também, abençoado do Senhor. Nós temos acesso ao Deus vivo, mas nós não queremos orar. Ele tinha acesso ao Deus vivo e disse-lhe: eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. A condição da promessa. Anda em minha presença. Nós somos escolhidos do Senhor para andar na presença do Deus vivo e ser de perfeito e santo, como Ele é santo. E o versículo 2 diz assim: e eu porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandiosamente. Lembra a riqueza daquela época? Descendência, eu te multiplicarei. Ele já tinha dito: sai da tua terra, me obedece, larga tudo para trás e vamos comigo, que eu vou te abençoar, eu vou te dar riquezas. Deus já nos deu riquezas nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, e nós estamos aqui brincando de servir ao Senhor. Vamos pular para o versículo 4. Ele já tinha abençoado Abraão 2 vezes. Versículo 4: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de multidões de nações. Gente, é um homem abençoado. É um homem abençoado segundo o coração de Deus. E quando já não bastasse a bênção do Senhor sobre a vida daquele homem, para trazer sobre nós todo o ganho que nós temos hoje, no versículo 6: e farei frutificar grandiosamente, e de ti farei nações de reis. Oh, aleluias. Irmãos, o poder do Senhor está sobre nós, nos abençoando dia após dia nas regiões celestiais. Temos que aproveitar isso, de tudo que nós temos recebido de Deus, na casa do Senhor, nas bênçãos em nosso coração, no Espírito Santo que nos governa, que nos torna reis dos nossos lares, reis do nosso coração, e que nos chama para um sacerdócio maior, que está em Cristo Jesus. Ele fez todas as coisas e colocou tudo à disposição de nós.
Ele colocou Adão no Éden, Adão pecou, errou, desobedeceu e perdeu a primazia do Senhor, e foi expulso daquele lugar. E Deus precisou então redimi-lo, através da redenção do nome de Jesus. É assim que nós chegamos aqui a Abraão, um homem digno, um homem íntegro, um homem que tinha suas falhas, e um homem que sabia que perpetuar a sua espécie, a sua descendência, era o seu maior milagre. Ter nas suas mãos a possibilidade de cumprir a palavra do Deus vivo, era o teu maior ganho. E aí Deus então abre a madre de Sara. Mas antes de fazer isso, ele testa, ele prova. Sara então entrega a sua serva Agar, porque no seu desespero ela queria ter uma descendência, ela queria dar uma descendência. Então Sara, através daquele código da cultura da época, entrega a sua serva, e dali nasce Ismael. Ismael, já com 13 anos, sua mãe então resolve fazer chacota com Sara, e Sara se enturba e manda Agar embora. Mas o anjo vai atrás de Agar, aquela que está oprimida. Ele fala assim: do teu filho também vão nascer nações. Aquele que do Senhor se agracia também é abençoado. Mas o filho da promessa ainda ia nascer. Deus abre a madre de Sara e entrega a Abraão Isaac. Isaac é um homem que é aclamado segundo os padrões bíblicos, porque ele também recebe de Deus a continuidade da promessa. Sobre a vida de Isaac também Deus abençoa e diz: com você eu estarei, e onde você for eu também vou. Por quê? Porque o seu pai foi obediente a mim. Através da obediência nós perpetuamos para os nossos filhos a bênção do Senhor. E depois de Isaac, aí vem o homem que dará início a essas 12 tribos. E as 12 tribos são muito importantes, porque é delas que se multiplicam toda a nação de Israel. E Isaac então pede para que o seu servo vá buscar uma esposa para ele. E ele vai até uma terra e busca Rebeca. E Rebeca vem ao seu encontro no momento em que ele estava com medo. Ele estava com medo de não ter uma esposa, porque ele temia também não ter a sua descendência. E aí ele busca a Rebeca, mas tem um problema: Rebeca também é estéril. Os planos do Senhor são tremendos. Rebeca também é estéril. E aí eles precisavam ter uma saída para isso, porque naquela época ter descendentes era riqueza. E aí ele ora, ele ora, ele ora, ele ora, e ele ora a Deus, e Deus abre a madre de Rebeca. E aí ela começa a sentir umas contrações, algumas coisas estranhas, e ela vê que aquilo não é normal, e ela ora a Deus, e Deus dá o discernimento: olha, do teu ventre tem 2 nações brigando, uma nação briga com a outra, e dela vão sair grandes homens de Deus, mas o maior servirá ao menor. E aí, nessa história, onde Isaac e Rebeca têm a Jacó e têm Esaú, e a história dos dois se confunde com a história de Israel, porque novamente Deus faz as coisas do modo dele. E a história que nós temos aqui é de um homem que nasceu segundo os padrões daquela época, com a primogenitura, que era Esaú. E a primogenitura era recompensada com dotes, com herança, com o nome da família, com a liderança, com o prestígio. E Esaú significa peludo, e era um homem de caça, era um caçador exímio, e ele caçava e voltava às vezes com mantimento, e tinha o costume de fazer o guisado da comida para o seu pai. E nessas andanças ele foi caçar e não tinha nada. E Jacó, vendo aquilo então, ofereceu para que ele um prato de comida, porque ele estava com fome. Jesus estava com fome no deserto, mas ele não aceitou. Mas Esaú estava com fome.
e vendeu a sua primogenitura. Ele aceitou por um prato de lentilha vender a sua primogenitura. E Jacó, que era aquele homem chamado enganador, fez jus ao seu nome, enganou o próprio irmão. E recebeu a primogenitura, que era a maior riqueza para um filho naquela época, que foi vendida. E aquilo consternou muito as pessoas daquela época. Mas além disso, Jacó, além de ter recebido a primogenitura, ele também roubou a bênção do seu irmão Esaú. Entendam, a primogenitura, ela tinha alguns elementos. Um elemento era a liderança, a herança, o prestígio. E o outro elemento era a bênção. E a bênção era tão importante quanto isso. Por quê? Por quê, pastor? Por que a bênção era tão importante? João 1:1. No início o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E tudo que foi feito, por ele se fez. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo, a palavra, a profecia, a bênção. É isso que nós temos. Nós temos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não podemos perder a bênção. Jacó, o enganador, roubou a bênção que era de Esaú. Esaú vacilou, vendeu a sua primogenitura, vendeu a sua terra, a porção dupla, a liderança, o prestígio, mas ele não queria perder a bênção, porque a bênção que nós temos é o mais importante das nossas vidas. A bênção que está sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, é o que é mais importante, porque a herança vai passar, a terra vai passar, a liderança vai passar, mas nós vamos receber a bênção de uma vida eterna em Cristo Jesus. Esaú não queria perder aquela bênção, mas Jacó enganou. O pai dele estava velho, idade, cego. Ele foi lá e roubou a bênção. E o pior de tudo, com aval de Rebeca. Rebeca ajudou o seu filho a roubar a bênção. E com aquilo ali ela trouxe uma condenação sobre a vida dos dois. E aquelas nações, até hoje, lá no Oriente Médio, brigam e guerreiam. Porque o ódio que adveio disso é muito grande para aquela família. E ele pagou um alto preço. Jacó pagou um alto preço por essa enganação. Jacó esteve na sua história, nos piores momentos. E diz a palavra que Deus agradou de Jacó e aborreceu de Esaú. Deus agradou de Jacó e aborreceu Esaú. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? Porque Jacó tinha fé nas promessas de Deus. A diferença entre os pecadores é a fé numa redenção. Esaú deixou tudo de lado. Esaú foi o oprimido. Esaú foi aquele que foi mais impactado. Esaú foi aquele que foi roubado. Esaú foi aquele que foi enganado. E ainda assim Deus prevaleceu sobre Jacó, porque Jacó obedeceu ao Senhor. No vale de Jaboque, quando Jacó estava fugindo, quando Jacó queria retomar a sua aliança com Esaú, quando ele queria se redimir, ele ficou para trás, deixou toda a sua família passar, e ficou para trás ali no vale. Desceu um homem, e esse homem começou a lutar com Jacó, e o coração de Jacó, ali naquela hora, sabia que não era natural, era um sobrenatural. Sabe, as nossas guerras e as nossas lutas espirituais que nós temos todos os dias para alcançar um algo maior de Deus, seja um discernimento, seja uma bênção sobre algo maior do Senhor. Ele estava ali lutando, e o anjo falou: deixa eu ir embora, porque a alva já vem. Mas ele falou: eu não deixo você ir embora enquanto você não me abençoar. E o anjo abençoou. E diz a história que foi Jacó que prevaleceu, certo? Jacó prevaleceu, mas não. O anjo poderia facilmente derrotar Jacó. Mas então, o que é isso? O anjo precisou tocar no joelho de Jacó, ferir ele, para ele ser renovado. Sabe quando Deus toca em algo nosso, algo próprio, algo que nos impede de fugir dele? Jacó já não podia mais fugir do Senhor.
Jacó, ele fugiu de Esaú. Jacó, ele fugiu. Mas agora ele já não podia fugir mais, ele tinha que encarar. Ele tinha que encarar aquilo que eu e você temos que encarar, a nossa verdade, a palavra do Senhor, o verbo de Deus, a palavra que veio de salvação. Ele precisava mudar o caráter, e naquele momento parecia que ele tinha ganho do Senhor, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Mas não é isso, ele lutou com Deus e perdeu o seu caráter ruim. Ele perdeu, mas ele ganhou. Ele perdeu porque foi tocado. Nós somos tocados no nosso coração, onde mais fere, onde tem renúncia, onde tem o poder de Deus estraçalhando nós por dentro e pedindo para falar conosco. Deus, me abençoa, me renova, me transforma, me abençoa, me eleva, me torna digno, Senhor. Pai, é isso que ele fez, diferentemente de Esaú, porque Deus sonda o coração. Esaú era vítima, mas Deus olhou o coração. E Jessé com Davi, Samuel foi lá e olhou o filho mais bonito, mais moço, mas Deus sonda o coração. Não importa se você está pecando, não importa se você está errando, Deus te redime através do nome de Jesus. É através do nome dele que ele nos redime de todo mal, de todo pecado. E aí, o que acontece? Jacó então muda de vida. É o que Deus nos pede. Ele veio até Jacó, o homem abençoado. Por que ele foi abençoado? Porque o seu pai obedeceu. E por o seu pai ter obedecido, ele recebeu uma bênção. E deu a continuidade da descendência. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, através do nome de Jacó. Mas Jacó tinha que pagar um preço. Davi pagou um preço. Ele era enganador. E aí, Isaac, seu pai, fala assim: vai para a terra de Labão. Eu não quero que você case com Cananeia. Deus falou: não mistura. Eu dou a terra para vocês, mas não mistura. Então, ele foi para essa terra, a terra de Labão, onde ele ia trabalhar 7 anos em função de uma esposa, que era Raquel. Ele viu e se apaixonou por Raquel. É o ímpeto do homem. Ele viu e se apaixonou e creu que era de Deus aquilo. Então Labão concordou com ele. Ele trabalhou 7 anos, uma semana de anos, trabalhando dia após dia para receber a sua bênção. É aquilo que nós temos que fazer aqui na nossa casa, dia após dia, confiando no Senhor, porque a nossa bênção é muito grande. Mas Labão enganou ele. Por que será? Por que será que Labão enganou ele? E aí, naquela época, segundo a cultura da época, o pai podia dar a sua filha mais velha no lugar da mais moça. Era a cultura da época, código de Hammurabi. E ele deu. E Jacó, você me enganou, cara, mas eu amo, eu quero, eu tenho apreço, eu quero. Eu trabalho mais 7 anos para você, para ganhar Raquel. Então ele se casou com Bia, e trabalhou mais 7 anos por Raquel. E no final daqueles 7 anos ele ganhou então as suas 2 esposas. 2 esposas. E Raquel era estéril. Raquel também era estéril. Naquele momento a madre estava fechada. E aí, como é que Deus trabalha? Sara, Rebeca, Deus trabalha. E Raquel também era estéril, numa sociedade em que ter filhos era a primazia. Olha como Deus trabalha na vida do seu povo. Olha como Deus trabalha na minha e na sua vida. Nós não sabemos de nada. O pano de fundo do Senhor está tecido. Ele já sabe de todas as coisas. Ele já nos escolheu. Nós não sabemos o propósito dele, mas nós sabemos que é bom, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, e ele não vai falhar. Ainda que nós morramos, nós viveremos com Cristo Jesus, porque a promessa de redenção está sobre a nossa vida. 2 esposas, eles tinham 2 esposas, mas Raquel era estéril. Aquele amava, aquele queria, aquele desejava. Por enquanto não. E aí Deus fez nascer daquele homem, através das servas das suas 2 esposas, uma geração de 12 tribos.
primeiro foi Rúben. O segundo foi Simeão. O terceiro foi Levi. E o quarto foi Judá. Então, nós saímos aqui do início de todas as coisas, onde Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Desenhou um homem Adão, que se perdeu, que caiu, porque era falho, porque era humano. E aí ele chega em Noé, chega em Abraão, o homem das bênçãos, chega em Isaac, chega em Jacó, abençoa Jacó e nos traz no quarto filho, que é Judá. Chegamos aqui, e louvado seja o nome do Senhor, que esse trabalho, essa noite, essa manhã, é sobre Judá, o quarto filho de Jacó, com Lia. Lia, a primeira esposa, a que não era a desejada, a que não era a formosa, a que tinha o rosto caído, mas Deus trabalha do jeito dele, porque pelo código de Hammurabi, podia ter 2 esposas. Lameque começou a ter 2 esposas, todo o povo falou, então posso também. Entenda como é que a cultura externa vem e entra, e faz o povo de Deus cair, mas Deus trabalha em cima do erro humano. Então sua primeira esposa, dele teve o quarto filho, e o quarto filho era Judá, e Judá significa louvor, o louvor a Deus. E Judá era um homem que recebeu de Jacó uma bênção sem igual, porque o seu primeiro filho, Rúben, ele tinha algo que era impulsivo e violento. Lembra de Caim? Caim teve um filho chamado Nimrod. Nimrod era caçador. Nimrod tinha esse ímpeto, e isso veio de geração em geração, e nós precisamos quebrar isso. O nosso sentido de violência, a nossa altivez de espírito, o nosso ímpeto, como muito bem pregou a pastora Renata, e deu o tom inclusive do que nós estamos fazendo aqui hoje, é largar de trás a violência. A violência não leva a nada, o nosso rancor não leva a nada. Isso que nós temos que aprender com essas tribos. E veio Simeão e seguiu a Rúben, junto com Levi, e quebrou uma aliança. De Lia também nasceu Diná. Diná foi violentada. Aquele que a violentou procurou redenção. Chegou para os pais, me perdoa, eu quero casar com ela, eu quero corrigir o meu erro, eu quero entrar na tua terra, entrar na sua parentela. E Jacó, Isaac, e eles aceitaram aquela redenção, eles receberam aquela redenção, mas a violência, o sentimento de vingança era mais forte. A nossa falha humana, ela é maior. Amém. Amém. O nosso sentido de vingança era maior. E aí, o que aconteceu foi que nós perdemos o sentido daquilo que era para ser nosso. E Judá recebeu a bênção da primogenitura. Aquele que deveria ser o quarto, recebeu a sua bênção primeiro. E diz o Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, que Judá, por os seus 3 irmãos terem perdido a sua bênção, ele recebeu a maior bênção de todas. Do seu pai, ele recebeu a primogenitura em relação à herança, da liderança, a primazia. E essa grande tribo do Senhor, hoje é o que nós estamos vendo aqui, como um leão, que reina, que governa, do qual o cetro não se aparta. Ou seja, toda a ousadia e toda a autoridade do Senhor veio sobre a vida de Judá. E observem que foi José que levou a bênção da herança da terra, porque os seus 2 filhos receberam a porção dobrada. Levi recebeu a bênção sacerdotal, e Judá recebeu a liderança, a autoridade e a realeza, que é representada pelo leão. Então, aquilo estava destituído entre as 3. Observem como Deus trabalha. As 3 matriarcas eram estéreis. O primeiro primogênito era Ismael, mas quem levou foi Isaac. O segundo era Esaú, mas quem levou a primogenitura foi Jacó. E agora, Rúben tinha a garantia, mas pelo seu ímpeto ele perdeu, e quem levou foi Judá. É assim que Deus trabalha. Nós não somos os primeiros, mas somos os abençoados do Senhor.
Essa tribo veio abençoar porque dela saiu o Salvador. E por que dela saiu o Salvador? Porque o plano de Deus era tudo isso que foi quebrado, que foi invertido, que foi distorcido em nossas vidas. Jesus novamente reunisse. E quando, então João, lá no final, lá em Patmos, ele começa a ter visões. Ele entende então que Davi era uma promessa de um guerreiro que veio e lutou e matou e recebeu a promessa do reinado. E através deles, Jeremias, Isaías, Abacuque, Naum, vários e vários homens daquela tribo foram exaltados como profetas do Senhor. Lembra da palavra? E essa palavra, ela termina em Cristo Jesus. Porque quando João está na ilha de Patmos, ele tem uma visão celestial, a visão daqueles que honram o nome do Senhor, que tem visão para suas vidas. Ele olha e ele vê um livro, e o livro está amarrado, e está sobre uma pessoa que tem o trono. Sabe aquele trono lá embaixo? É Deus que está sentado nele, e ele tem um livro que está escrito por dentro e por fora, a história da sua vida, e lá está escrito que você é abençoado do Senhor. Mas João chorava, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. E era consternação, porque uma nação inteira não tinha um sequer digno de ler o livro. Mas eis que um ancião dos 24 sai e diz assim: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o que venceu, aquele que parecia ter sido morto como um cordeiro, foi dado a ele todo o poder, e toda a riqueza, e toda a sabedoria, e toda honra, e toda glória, e todo louvor. E ele é digno de abrir o selo daquele livro. E naquele livro está escrito: sede abençoados todos vós que amais o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E essa é a bênção dessa tribo para nós. Onde tem um leão que é poderoso, onde tem uma figura de um leão, somos eu e você conclamados a reinar, a governar com força, com poder, com autoridade, não com mediocridade, não com pequenez de espírito. Eu estou falando de coisas espirituais, mas com a grandeza das regiões celestiais, que já foram outorgadas por um que morreu em nosso lugar, Jesus Cristo. Ele abriu o livro e ele dignificou, porque ele é santo, e os anjos cantam santo, santo, santo ao nome do Senhor. Essa é a tribo de Judá, que aponta para Davi, que aponta para Cristo, e que aponta para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Pastor, palavra? Glória a Deus. Feche os vossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos nesta manhã. Te engrandecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Glorificamos o teu santo nome pela tua palavra, Deus. Quando o Senhor nosso Deus vai prometer através de Isaías que da raiz de Jessé sairia um rebento, e que desse rebento sairia o renovo. Te glorificamos, Deus, porque Davi veio e Jesus também veio. Te exaltamos, Pai, por conceder a nós a graça, o favor imerecido de ter o Senhor como nosso Pai, como nosso Salvador, como nosso Redentor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. Mas todos quantos receberam, o Senhor deu o direito de se tornar filhos do Senhor. Te louvamos nesta manhã. A Igreja Batista Tempo de Deus te exalta nesta manhã. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesta casa. Seja louvado e glorificado por nós. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada família aqui representada, meu Deus. E peço ao Senhor, dai continuidade à tua obra dentro de cada lar, de cada família. Senhor, meu Deus e meu Pai, continue a abençoar, Senhor,
este trabalhador, este empresário, este adolescente, essa criança, este jovem, este ancião, meu Deus e meu Pai, continua cumprindo com todas as suas promessas em nós e através de nós. É o que eu te peço nesta manhã, meu Deus. Abençoe o teu povo, abençoa a tua igreja com toda sorte de bênção. É o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos e parabenizamos o Senhor pela tua morte, porque tu veio como cordeiro, mas ressuscita como leão. Tu vem como cordeiro, mas ressuscita como leão. Nós te louvamos. Amados, estaremos encerrando o culto.